Boa noite a todos. Vamos então dar início a mais uma tarefa realizada nessa casa, que tanto nos acolhe, que tanto nos auxilia em todas as nossas necessidades. Nesse instante, onde quer que você esteja, mentalize, os nossos trabalhadores do alto, que estão sempre nos ouvindo, assistindo diante das nossas dificuldades, dos nossos problemas, o que quer que seja. Pare um minutinho agora e abra o seu coração, converse com Deus, sinta nesse instante esses amigos do alto, envolvendo cada cantinho do seu lar, cada familiar que lá se encontra, e também os seus pedidos, as suas necessidades. Senhor Jesus, é nessa certeza, Pai, que aqui o Senhor se faz presente, que queremos dar início a mais uma tarefa realizada em seu nome. Pedimos que abençoe a cada um, aonde quer que se encontre nesse instante, que possa também ser derramado em sua água fluida todo o medicamento de que cada um necessita, que eles possam, Pai, receber do alto o tratamento para o seu corpo físico, para a sua mente, para o seu espírito, que cada familiar possa ser envolvido nessas vibrações de paz, de amor, de harmonia, que possa, meu Deus, ser retirado dali tudo aquilo que não provém de Ti, todas as vibrações, Pai, contrárias aos seus ensinamentos, que através da tarefa que será realizada na noite de hoje, cada um possa passar uma noite bem melhor, certos, meu Deus, que ali o Senhor esteve presente. Queremos agradecer também a oportunidade que esta casa sempre nos dá, aos trabalhadores que estão sempre aqui presentes, nos envolvendo, nos assistindo. Pedimos também, Pai, para toda a nossa humanidade, para todos os hospitais, toda a equipe médica, de enfermeiros, os trabalhadores desde a recepção, aos nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, enfim, Pai, aonde houver dor e sofrimento, que mãos amigas ali possam sempre se fazer presente, e que aonde quer que cada um esteja, que possa ser envolvido nesse instante, Pai, dessas vibrações que tanto tem a nos auxiliar. Esteja conosco em mais uma tarefa realizada em seu nome, que assim seja. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz.
tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão, e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Boa noite a todos e todas. O que nós vamos fazer aqui agora, eu não vou chamar de palestra, não. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as coisas que vocês já vêm conversando durante esse mês, né? Já devem ter vindo escutar algumas pessoas ou participaram ano passado, ou é a primeira vez que vocês vêm, mas são assuntos que a gente já vem comentando. E eu vou trazer para vocês algumas reflexões que eu tenho feito em relação a esses encontros nossos, né? Em relação a essas questões que nós estamos discutindo todo outubro, né? E algumas coisas que já me surgiram na cabeça desde que a gente começou a falar isso. O que eu ouvi falar aqui e o que eu acho que a gente poderia reafirmar ou trazer algum outro ponto novo. Então eu acho que na maior parte das vezes o que a gente fala aqui, na verdade, reafirma, traz alguma luz para algumas coisas, mas a gente falar do que está sendo chamado aqui nesse trabalho de doenças da alma, né? Aquelas doenças como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, angústia, coisas que às vezes a gente não sabe como controlar, são coisas que vêm acometendo a sociedade do mundo inteiro e do Brasil também há muito tempo. E a gente tem visto, né, esse ano então complicou um pouco mais por questão da pandemia, e a gente tem aparecido notícia em tudo quanto é lugar sobre isso, né? Então a gente quer trazer aqui para vocês algumas reflexões, alguns pensamentos. Para começar isso,
Eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês tivessem que faltar um dia do serviço e ligasse para o seu chefe, qual dessas justificativas vocês acham que o seu chefe ia aceitar melhor? Se você falasse, olha, eu não vou trabalhar hoje porque eu estou com muita dor de cabeça, o estômago está ruim e eu estou achando que é uma virose. Ou se você falasse, eu estou muito triste, não estou conseguindo sair da cama, então não vou trabalhar hoje. Qual que ele aceitaria melhor? Não é? E você pode estar num processo de depressão que às vezes é mais incapacitante do que a outra. Mas por que ele não aceita? Porque existe um grande preconceito na sociedade em relação a essas doenças. É como se essas pessoas fossem fracas. É como se essas pessoas estivessem fazendo manha. Não dá conta de trabalhar, não dá conta de fazer isso, não dá conta de levantar da cama. Uma vez eu conversando com uma menina, ela falou para mim que, com depressão, uma adolescente, ela falou para mim que as pessoas falam que ela tem que reagir, que ela tem que ter força, mas que eles não sabem que ela sair da cama e ir para o sofá já é ela fazendo muita força para sair daquele estado que ela está. E os outros não levam em consideração, né? Então, esse preconceito, essa maneira de tratar esse tipo de problema como uma coisa simples, à toa, leva as pessoas a não falarem e acabar deixando de mostrar aquilo que está sentindo, né? E isso é muito pior, porque na hora que você não fala, na hora que você guarda aquele sentimento lá no fundo da sua alma, é o lugar preferido para aqueles irmãozinhos que estão em volta de nós se aproximarem, os desencarnados se aproximarem e aproveitarem daquela fragilidade, daquela situação, e a gente pode ter um processo de obsessão importante e até grave, né? Então, é importante que se fale. E é importante que quem está ao lado das pessoas que estão com esses sintomas, perceba esses sintomas e entenda que é preciso que eles falem. Mas é muito difícil esse tipo de relacionamento, porque ao mesmo tempo que você não pode deixar a pessoa sem assistência, você também não pode ficar, vem cá, fica aqui, senta aqui, vamos sair um pouquinho para se distrair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que isso também deixa a pessoa ansiosa. É importante que você permita que ela seja daquele jeito, que você permita ela ter aquela doença. Então não vou fazer nada? Não, não é isso. Nós vamos sim recorrer a todos os meios que são necessários para ajudar aquela pessoa, mas sem forçá-la a nada. É muito comum a gente escutar assim, não, ela melhorou, hoje ela está com a carinha boa, eu acho que acabou. Aquela depressão dela não tem mais não, só porque a carinha dela está boa hoje. A depressão tem muitas máscaras, muitas. A pessoa começa a vestir, tirar e pôr outra para poder aparecer bem, porque é o que os outros querem. É assim que ela vai pertencer àquele mundo, né? É assim que ela vai fazer parte daquilo lá. Então é preciso que a gente tenha um cuidado redobrado nessas situações. Tem muitas coisas que essas pessoas que estão com esses sentimentos podem demonstrar para nós, né? Muitas coisas que a gente pode perceber os sintomas, que a gente pode perceber como elas estão, né? Por exemplo, mudanças de comportamento que antes eram coisas que ela gostava muito de fazer e de repente ela não se interessa mais. Lugares que ela gostava de ir e que de repente ela não gosta mais. Mudanças de comportamento até de alimentação. Não querer comer aquilo que comia, não comer mais ou comer muito. Não fazer exercício nenhum ou começar a fazer desesperadamente alguma coisa que não fazia antes, mudar o comportamento, né? Qualquer mudança drástica de comportamento, na verdade, em criança e adolescente, é sinal de que alguma coisa não está bem,
né? A gente tem que entender as mudanças naturais que as pessoas vão tendo na vida, isso é normal, mas aquelas mudanças drásticas de comportamento a gente tem que ficar atento com o que pode estar acontecendo, né? Outro ponto importante para a gente discutir é que depressão não é tristeza. Tristeza a gente sente constantemente na nossa vida e é natural. Quem não sente tristeza não é humano, né? A gente sempre vai sentir tristeza por alguma coisa. A questão é não se deixar levar por essa tristeza, mas sentir você vai sentir. Quando você termina um relacionamento, quando você briga com uma amiga, quando você se desentende com seus pais, quando você vai mal em uma prova, sei lá, várias coisas na nossa vida nos deixam tristes. Então, às vezes, a gente confunde. Quando a pessoa fica um período grande de tristeza, às vezes isso é confundido. E vocês sabem que até na ciência isso está sendo agora medido. Tem um código de doenças internacionais, chama CID, Código Internacional de Doenças, ele está na sua 5ª versão. Nessa 5ª versão, ele é um código que descreve assim, a doença com seus sintomas e dá um número para ele. É aquilo que o médico coloca quando ele vai fazer um atestado para vocês, ele faz o atestado e coloca embaixo CID e põe um número, F2 não sei o quê. É isso, né? É esse código. Existe um número lá, que eu nem sei, nem me interessei para saber, não quero, é que se você passar mais de 15 dias triste porque você está de luto, você está doente. Se você perde alguém e passou mais de 15 dias, você está triste ainda, é doença. Eu acho um absurdo isso. Como é que a pessoa vai medir o grau de sentimento meu em relação a qualquer dor que eu estou sentindo? Né? Não tem como você medir em dias isso. De jeito nenhum, né? Então, assim, as coisas estão se tornando de uma forma tão mecânica, estão se tornando coisas tão desumanas, que não tem a humanidade que deveria ter. Parece que são coisas que não são de pessoas, como se a gente esperasse reações de robô, reações de pessoas mecanicamente programadas, que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, a tristeza, ela é permitida, quer dizer, a depressão também, mas assim, ela é permitida em qualquer momento, em qualquer situação. E aí, o que cada um tem que fazer? Buscar os meios de lidar com aquilo. Escolher de que maneira você vai lidar. Uma tristeza profunda pode chegar à depressão? Não exatamente, mas se a pessoa se colocar em situações de tristezas constantes, e está sempre alimentando aquela tristeza dentro dela, né? E não busca maneiras de sair, sim. Porque aí o que acontece? Mais uma vez vem aquele exemplo que eu dei no começo. Esse tipo de pensamento traz para perto de nós as pessoas da espiritualidade que estão nessa mesma sintonia. Na sintonia de tristeza, na sintonia de maldade, na sintonia de pensamento ruim. Elas se aproximam, não porque elas querem te fazer mal. Elas se aproximam porque essa sintonia é boa para elas. E elas ficam ali, só que aquela sintonia é ruim para você. É ruim para quem está triste, piora a tristeza. E essa pessoa vai entrando num turbilhão, num mundo que vai ficando cada vez mais difícil dela sair, tá? Então, quando você sentir alguma coisa em relação a isso, essas tristezas que a vida nos dá, né? Não pense que você está com depressão só porque você está assim. Busque dentro de você o que você pode fazer para sair daquela situação, né? Outra coisa que é um ponto interessante é que a gente não quer aceitar essas doenças, porque hoje em dia parece que compaixão pelo outro é luxo ou é idiotice, né? Então você se interessar pelo outro não estar bem emocionalmente é como se você fosse bobo. Larga de ser bobo, essa pessoa está fazendo manha, não tem que fazer isso não, né? Como se fosse uma pessoa que não está pensando direito. Então, mais uma vez, a pessoa que está em depressão se sente desamparada e se sente sem as pessoas próximas dela para ajudar, né?
Tem alguns dados que eu falei que eu ia falar para vocês, né? Que esses eu vou ler porque eu não consegui guardar não, tá? São dados da Organização Mundial da Saúde, né? De 2017. Não consegui achar dados mais recentes, tá? Então eu acho que o último que eles puseram lá é esse, que fala o seguinte: segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2017, a depressão acometia cerca de 350 milhões de pessoas, aproximadamente 4,6% da população mundial. E esse dado já mostra que deve existir ações preventivas, é necessário, e a gente não tem notícia disso. Eu só tenho notícias de tratamento da depressão e não de prevenção. Nunca vi nenhuma coisa falando, vou fazer algum projeto, pode até existir que eu não conheço, para prevenir depressão. Não, tem para tratar só. Mas se é um número tão grande, já deveria existir alguma coisa pensada de outra maneira. A quantidade de casos de depressão cresceu 18% em 10 anos. Aí em 2017, eles previam que até 2020, essa será a doença mais incapacitante do planeta, na previsão da Organização Mundial de Saúde. E aí, como eu falei, nós ainda temos esse ano a depressão, a pandemia, que trouxe para algumas pessoas esse sentimento, né? Uma depressão, o negócio de não sair de casa, de não encontrar com os parentes, com os amigos, tudo isso trouxe algumas dificuldades, a questão financeira, né? Para algumas pessoas. No Brasil, 5,8% da população sofre com esse problema, que afeta então um total de 11,5 milhões de brasileiros. Então, nós não estamos sozinhos. O Brasil é o país com maior prevalência de depressão da América Latina e o segundo com maior prevalência nas Américas, né? América Latina, Central e Norte, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que tem 5,9% de depressivos. Nós temos 5,8%. Os Estados Unidos tem 5,9%. Igual, né? A diferença é mínima. Então, somos os países mais depressivos dessas Américas aqui. É grave. Aí eu vou contar para vocês alguns casos, 3 casos aqui, de pessoas que relatam o que elas viveram e o que elas sentiram com a depressão, né? A primeira é a Renata, o nome já estava aqui, tá? É mera coincidência. Eu criei esses nomes e essa aqui é a Renata. Ela fala o seguinte: a primeira vez foi de repente, não havia nada na minha vida que justificasse o fato. Comecei a ter crises de choro, ficava triste do nada, até que veio o diagnóstico. Tomei remédio e passou. A segunda crise foi após o término do meu namoro de 9 anos. Passei por tratamento psicológico e levei um tempo para superar tudo. Ainda vivenciei uma terceira crise quando perdi minha mãe. Consultei um psicólogo e tomo medicamentos desde então. Então, olha o que a Renata fez. Em primeiro lugar, ela tomou remédio, passou. Ela voltou à vida dela como se nada tivesse acontecido. A primeira vez que ela ficou triste de novo, ela entrou em depressão, porque ela não tinha tratado adequadamente. Parecia que ela tinha tratado, que ela ficou boa, ficou rindo, brincando, mas não tinha. Aí ela entrou em crise de novo. Aí ela foi procurar um psicólogo. Melhorou. Aí, quando ela perdeu a mãe, né, ela entrou em crise de novo. Ela precisou do psicólogo e do medicamento. Mas aí nós vamos escutar as outras aqui. Essa aqui é a Carla. Posso dizer que convivo com a depressão. Se deixar de lado os cuidados que hoje eu tomo, eu mergulho nela novamente. Desde a adolescência, tomo medicamentos e sofro bastante com as crises. A cada nova recaída, eu procuro relembrar como sair da última e aplico as mesmas estratégias que consistem em medicação, psicoterapia, muita meditação e tratamento espiritual. É sempre angustiante assumir para o outro aquilo que se passa comigo. Muita gente nem sabe que eu
passo por isso. Depois de ler sobre alimentação e depressão, procurei uma nutricionista que me explicou a importância de um intestino saudável para combater a crise. Assumir minha condição perante as pessoas e pedir ajuda foi fundamental. Então nós temos vários pontos aqui. Primeiro, isso dela assumir e pedir ajuda. Depois ela foi buscar o que ela podia para combater, ela não ficou parada. Ela foi buscar medicamentos, terapia, nutricionista, a fé, a espiritualidade. Ela buscou tudo e ela está conseguindo controlar. A hora que ela nota, ela vai, muda alguma coisa. Mas vocês viram que ela não falou que ela curou? Né? Ela controla isso. E a última é a Mariana, que fala o seguinte: eu não sentia vontade de acordar, de levantar da cama, de comer, enfim, de fazer nada. Era um vazio, um peso que eu carregava nas costas. Fiz tratamento com remédio controlado e psiquiatra, mas houve uma época em que tomar o remédio não adiantava mais nada. Eu superei quando eu estava muito cansada de tudo e pedi para Deus me levar embora. Foi justamente pela fé que me levantei e me fiz outra pessoa. Ela queria morrer, mas ela não fez isso, né? Ao rezar, ao pedir, veio outra ajuda, provavelmente, né? Porque ela elevou seu pensamento pedindo ajuda a Deus. Então, na verdade, existe uma descrença muito grande dentro do mundo médico e dentro do mundo da ciência, de chamar a depressão, essas coisas, de doença da alma, como eu já falei, né? Porque quando eles acreditam que quando você fala isso, você está dizendo que a ciência não pode ajudar, que é só religião que vai ajudar. Mas não é esse o sentido que nós estamos dando aqui, que a gente quer discutir, né? Na verdade, a gente chama, por quê? Porque a gente entende que toda doença é da alma, é do espírito. A gente sabe que o que adoece em primeiro lugar é o nosso espírito e não o nosso corpo. Quer ver um exemplo? Eu já tive, e imagino que outras pessoas aqui já tiveram, úlcera no estômago, né? Úlcera nervosa, que eles chamam, né? Eu tenho uma concentração grande da minha raiva aqui. Então, eu já tive isso. E úlcera é uma ferida, né? Ela pode dar, a gente costuma chamar de úlcera, todo mundo entende que é no estômago, mas se eu tiver uma úlcera na perna, é uma úlcera, né? É uma ferida. É uma ferida, ela tá lá. Por mais que ela tenha sido criada pela raiva que eu acumulei, pelas coisas que eu coloquei tudo para dentro de mim, a ferida tá lá, mas ela foi criada pelo tanto que eu me deixei levar por isso, por como que o meu espírito ficou sobrecarregado dessas coisas que eu ia deixando dentro de mim, como eu não trabalhei com isso, não lidei com isso. Aí aparece no corpo. Eu ia largar a ferida lá e falar, não, eu vou lá para o centro espírita rezar que vai sarar essa ferida? Não ia, não. Eu ia estar com ela até hoje. Existe tratamento espiritual? Existe. Existe cirurgia? Existe. Em alguns casos isso acontece, mas na maioria dos casos você tem que buscar você mudar, senão não adianta, né? Então, tratei, mudei um pouco na época alimentação, depois nunca mais tive úlcera, mas então é isso, é a mesma coisa. É a mesma coisa de eu ter uma doença assim e não cuidar, e não fazer nada. Ela vai aparecer no meu corpo, mas não é porque ela apareceu no meu corpo que ela é culpa do meu corpo. Ela vem de outras coisas. Outra coisa também que a gente pensa da depressão. A depressão pode ser, né, em algum momento, pensada como a febre que vai indicar que um organismo não está bem. Quando alguém tem febre, a doença não é a febre, né? A febre apenas indica que tem alguma coisa acontecendo naquele corpo que não está legal. Uma infecção, uma inflamação, alguma coisa está surgindo ali. Se você dá uma dipirona, você dá um paracetamol, a febre passa. Aí você fala, a pessoa está boa? Não, porque a hora que passar o efeito daquele remédio vai voltar. E se você não cuidar, aquilo que está lá dentro causando a febre vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. É a mesma coisa, a depressão pode ser para nós um alerta de que nós não estamos com os nossos pensamentos em dia, não estamos com o carnê das Casas Bahia, né, Luiz? Ele fala muito isso, em dia, não estamos
com a nossa reforma íntima trabalhada. Alguma coisa tem que estar acontecendo. Será que eu estou tendo muita inveja? Será que eu estou tendo muita raiva dos meus colegas? Será que eu estou achando que eu sou a última bolacha do pacote e que os outros têm que fazer tudo por mim? Como é que será que está isso, né, dentro de mim? Aí a gente tem que ter humildade para reconhecer isso da gente. Porque se a gente não reconhecer também não adianta, né? O autoconhecimento é a principal tarefa para quem quer fazer a reforma íntima. Senão você não dá conta. Porque se você não aceitar os problemas que você tem, se você não aceitar que você é falho e que você tem defeitos, que você erra, você não vai fazer a reforma íntima. Você acha que não tem problema? Você não vai fazer. Então é importante que a gente reconheça e que a gente se conheça. E ao mesmo tempo que conhece as nossas limitações, a gente deve conhecer também as nossas potencialidades, as coisas boas que nós temos. Aliás, eu acho que deve vir em primeiro lugar conhecer o que são as coisas boas que eu tenho, o que eu posso trabalhar em mim e o que eu posso ajudar aos outros, e depois o que eu tenho de defeitos, o que eu tenho de erros, e tentar modificar aquilo com as potencialidades que você tem. Você tenta mudar, fazer a sua reforma utilizando das suas potencialidades, do que você tem também dentro de você, e sempre contando com o outro, sempre contando com o apoio da família, dos amigos, de qualquer pessoa, né? Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês. Eu anotei algumas coisinhas aqui. Então, aí eu pergunto, né? Eu já falei aqui alguma coisa. O centro espírita cura? Não. O centro espírita não cura. O que vai curar ou ajudar vocês é o que acontece lá dentro, se vocês se permitirem. Tem um vídeo desses de humor, de espiritismo, muito interessante, que a moça chega no centro espírita e vem 2 obsessores com ela. Né? Aí eles falam, nós vamos acabar com ela hoje, não sei o que, papapá. Aí ela entra no centro e eles não podem entrar, tem uma barreira lá, eles ficam lá de fora, né? Aí eles ficam, não, vamos ficar esperando ela aqui. Aí a moça sai do centro espírita iluminada, toda pura, feliz da vida. A hora que ela dá uma voltinha assim, vem uma pessoa e tropeça nela, fala, seu desgraçado, não sei o quê, onde já se viu isso, você não tá olhando pra onde você anda, não? Aí um fala pro outro assim, tá vendo? Ó, vamos lá, e tchum, pega ela de novo. Né? E vai embora com ela. Porque é um deslize que você dá, você abre as portas para essas questões, né? Então a gente tem que manter o pensamento elevado, buscar fazer isso. Pensamento elevado, gente, não é ficar pensando em Deus o tempo inteiro, em Jesus, não. Eu tenho que ficar o tempo inteiro assim, Jesus, Deus, não é isso não. O pensamento elevado é você pensar no bem, é você fazer o bem para os outros, é você tentar diminuir em você toda a raiva que aparece com qualquer coisa. Aqui, os exemplos que a Renata deu, né? Eu fiquei impressionada com essas irmãs que não conversam uma com a outra, dormindo no mesmo quarto. Eu não entendo uma coisa dessas, né? Como é que isso pode acontecer? Então, é isso. É a gente buscar resolver essas questões. Tem muita gente que nem acredita em Deus e que tem um pensamento maravilhoso, sabe? Então, se você conseguir manter esse pensamento, você vai conseguir ter uma condição melhor da sua vida, né? Ontem, a Elisângela, que trabalha com a gente aqui no centro, ela colocou um negocinho no nosso grupo, que eu já sabia, né, de algumas coisas, mas eu achei tão bom ler aquilo, eu deixei meu celular aqui, que é para poder ler para vocês. É sobre o Chico Xavier. A gente já sabia que ele era um espírito maravilhoso, né, mas é interessante a gente ler. Quer ver o que ele fala? Eu acho que não, tá aqui. Olha, o Chico falando. Partirei dessa vida sem um níquel sequer. Tudo que veio a mim em matéria de dinheiro simplesmente passou por minhas mãos. Graças a Deus, a minha aposentadoria dá para os meus remédios. Roupas, os amigos, quando acham que eu estou mal vestido, me doam.
Sapatos, eu custo a gastar um par. Em casa, a nossa comida é simples. Não tenho conta bancária, talão de cheques, nenhuma propriedade em meu nome, a não ser essa casa que eu já passei em cartório para outros, tenho apenas o usufruto. Nunca tive carros, nem mesmo uma carroça. De modo que, neste sentido, nada vai me pesar na consciência. Fiz o que pude pelos meus familiares. Se não fiz mais, é porque mais eu não podia fazer. Nunca contei o dinheiro que trazia no bolso, mesmo aquele que alguns amigos generosos colocavam no meu paletó. Né? Olha que desprendimento. Olha que pessoa que conseguiu viver, né? Mas ele veio com essa missão, claro. Mas eu gostei assim, ó. A minha aposentadoria dá para os meus remédios. Ele não desmereceu a saúde dele. Ele não falou, não, Deus vai cuidar e eu não preciso comprar remédio, porque eu sou especial e Deus vai cuidar de mim. Não, ele tomava os remédios dele e agradecia de ter o dinheiro para comprar. E ele precisava de ter aquele dinheiro para comprar os remédios dele, porque ele precisava dos remédios. Né? Olha que lição de humildade, quando meus amigos acham que eu estou mal vestido, me dão alguma roupa. Precisa ter mais, né, do que isso? Então, é claro que a gente, guardando as devidas proporções, que a gente, com muita dificuldade, nós vamos chegar perto de um ser assim, mas que a gente pense na nossa vida em ter sempre esse tipo de pensamento, né, de ver o que eu tenho de bom, o que me é importante na vida e o que é supérfluo. Por que esse sentimento me afeta tanto? Por que as coisas boas que acontecem com aquela pessoa me dá aquela dor, aquela coisa ruim? Por que eu não consigo perdoar, como a Renata falou? Né? Por que aquilo ainda dói? Eu falo que perdoei, mas na verdade eu não perdoei nada. Aquilo está doendo em mim. Cada vez que eu lembro, aquilo dói. É porque eu não perdoei. Eu convivo com a pessoa, sorrio para a pessoa, mas tenho raiva dela, não tenho coragem de me vingar, mas acho bom quando acontece alguma coisa não muito boa para ela. Não, nunca vinguei ninguém, mas quando a pessoa, por exemplo, perde o emprego, lá dentro eu falo assim, coisa boa, né? Isso pode acontecer. E isso só vai voltar para você, porque a hora que você fala para você mesmo, que coisa boa que ela perdeu o emprego, ela não escutou não. E não foi para ela, só foi para você, aquela coisa ruim. Não adianta, que você não vai levar aquilo para onde você quer levar, só volta para você, né? Então isso é a maneira da gente lidar com todas as questões que atormentam a nossa alma, com todas as questões que atormentam o nosso espírito. É o único caminho que nós temos para tratar, não existe outro. E era isso. Obrigada, tá? O que mais se ouve hoje em dia é as pessoas se queixando, quase que desistindo de serem boas. Vivemos num mundo em que o egoísmo se alastrou com tanta força, em que o orgulho cresceu de uma maneira tão grandiosa, que muitas vezes ser honesto, ser bom, fazer o bem é quase sinônimo de tolice. No entanto, quando olhamos com o olhar espiritual, nós sabemos que a justificativa da bondade está na nossa essência. A questão é que, por sermos espíritos imortais, por sermos filhos de Deus, que é suprema bondade e suprema inteligência, nós não conseguimos viver se não formos bons. Se nós não perdoarmos, adoecemos. Se nós não exercermos a bondade, sentimos tédio. Se nós não formos fraternos, vamos sofrer de solidão e depressão. Há muitas pessoas experimentando solidão, depressão, amargura, rancor, tédio, porque não estão desenvolvendo seus potenciais de inteligência e de bondade.
felicidade não é o que nós acumulamos. Felicidade é o que nós compartilhamos. Nós sabemos disso. Que adianta um banquete maravilhoso num castelo se você estiver comendo sozinho? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Então agora nós vamos encerrar os trabalhos da noite com uma prece em agradecimento por esse momento. Pai, nós lhe agradecemos pela noite de hoje, pela reflexão sobre o Evangelho, por todos os ensinamentos e oportunidades que o Senhor nos deu com a leitura, com a explanação. Nesse momento também, Pai, pedimos que o Senhor nos ampare nesse momento tão difícil por qual todos nós estamos passando e que saibamos enxergá-lo, Pai, como uma oportunidade, como uma lição, como o momento do nosso crescimento espiritual. Que saibamos olhar aos nossos irmãos com olhos de amor, que aprendamos a ajudar o próximo, a amparar e caminhar sempre no caminho do bem. Agora, para encerrarmos o trabalho da noite, faremos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja. E que o Senhor esteja no nosso coração, no coração de cada ente querido e de cada irmão nosso, hoje e sempre. Que assim seja. Quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Me ajuda, vai. E ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar e a sua hora vai chegar. E ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar e a sua hora vai chegar. Bora com a gente assim. É dia de sol, mas o tempo